Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via em mim, o meu Jesus pensava em mim. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou
de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que a boa mão do Senhor seja sobre nós, nesse primeiro domingo do ano de 2021, nesse primeiro domingo do mês de janeiro, ao qual iremos partilhar da mesa do Senhor. Então sejam todos bem-vindos a esse tempo de culto, de louvor e adoração, bem como também tempo de comunhão, tempo de partilharmos a mesa do Senhor. Então prepare o teu pão, prepare o teu cálice, que logo, logo estaremos juntos, nesse tempo gracioso que o Senhor Jesus nos concedeu e nos deu como herança perpétua, esse tempo de oração, de comunhão, de ceia. Prepare o teu pão e prepare o teu cálice. Antes de mais nada, queridos irmãos e irmãs, quero crer que você tenha tido uma passagem de ano maravilhosa, junto com a sua família, os seus familiares, que tenha sido um momento de regozijo e refrigério. Quero crer também que, ao você partilhar a ceia junto com a sua família, porque não tivemos o culto, normalmente era um culto tradicional, esse culto de passagem de ano. Hoje os tempos estão mudando e esse culto está inclusive até caindo no esquecimento, porque hoje priorizamos bem mais a família. Mas você na sua casa, espero que nesse momento de ceia você tenha feito em memória dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Como ato de gratidão pelo ano que se findou e um ato de alegria e de esperança pelo ano que está se iniciando. Quero crer em Deus, espero em Deus que você tenha vivido esse tempo de graça na presença dos teus familiares, de quem você ama e na presença do Deus Altíssimo. E eu gostaria de acolhê-los então, queridos irmãos e irmãs, para esse tempo de culto, louvor e ceia, com um texto que está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 15, que diz: Deus anima Abraão e lhe promete um filho.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Respondeu logo o Senhor. Deus apressa em socorrer-nos. Dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se há que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Amém. Amém. Ao iniciar esse culto, ao iniciar desse ano novo de 2021, eu quero convidá-lo, a exemplo de Deus com Abrão, eu quero convidá-lo a sair da tua tenda. Porque Abrão, a tenda dele resumia todo o seu mundo. De lá ele tinha domínio sobre o seu gado, os seus servos, o pasto, de tudo que lhe era seu, da sua posse. E quando Abraão começa a chorar e a se lamentar por não ter um filho, ele está dentro da tenda, porque a tenda é a limitação da sua fé, da sua capacidade de pensar, do seu ser. Ele diz: eu não posso ter filho, essa é a minha realidade. Quando Deus, que logo se apressou em responder ao coração de Abraão, a primeira coisa que ele diz: vem para fora, sai da tenda, sai do seu mundinho, desse espaço pequeno, quero levar para algo grande. Aí pediu a ele que olhasse para as estrelas e disse: conte elas. E a areia do mar conte? Não pode contar, assim será a sua descendência. Deus nos convida para sair da tenda, sair para fora e alargar os nossos horizontes, porque Deus tem muito mais. Então, amados irmãos, eu quero acolhê-los nesta noite, para esse tempo de culto, louvor e ceia. Saia da sua tenda, saia para fora. Venha ver a glória de Deus revelada a mim e a ti. Que Deus nos abençoe. Que esse tempo de culto seja um momento de graça na presença do Altíssimo. Oremos a Deus. Feche teus olhos onde você estiver, curve a sua fronte. Soberano Deus, querido amado Pai, quero agradecer e engrandecer a Ti por esse tempo de culto ao qual o Senhor nos concede. Quero Te louvar, ó Pai querido, porque apesar dos rumores de morte, ainda podemos vivenciar a vida que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Eu Te louvo pela nossa comunidade, pela nossa igreja, que até que a Tua boa mão foi sobre nós e a Tua graça não deixou de ser revelada e manifestada a cada lar, a cada família. Sê conosco ao longo desse culto. Tudo quanto realizarmos aqui, quer seja em palavras, atos, até mesmo em pensamento, que seja, pois, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Venha, ó soberano Deus, e revela a Tua vontade, o Teu poder sobre a Tua igreja. É no nome de Jesus, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que eu oro a Ti. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos a esse tempo de culto. Sejam todos bem-vindos a esse tempo de ceia. Prepare o pão, prepare o cálice. E depois de alguns louvores e cânticos também juntos, onde você estiver, voltaremos com a mensagem e a ministração da ceia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Estamos todos na presença do Deus Altíssimo. Louvemos. Cantarei quão grande
Te amarei,
Cristo, dai-nos sua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos os demais. Não permita que caímos em tentação, ó Senhor, dando a paz ao mundo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, nossas ofensas e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. E pão da unidade, Cristo dai-nos sua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos os demais. Não permita que caímos em tentação, ó Senhor, dando a paz ao mundo, dando a paz ao mundo, dando a paz ao mundo. Amém, queridos irmãos e irmãs, após esse tempo de louvor, de cânticos, de adoração ao nosso Deus, quero convidar você a meditarmos na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no seu capítulo 14, a partir do verso de número 15. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15. Diz assim: a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos teus carros e nos teus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Amém. Oremos. Obrigado a Deus pela porção da tua palavra lida. Agora, em nome de Jesus, instrua o teu povo, ó Pai. Anima, fortalece-nos, ó Pai. Revela a tua vontade, ó Pai querido. Revela o teu bem-querer. É no nome de Jesus que eu oro e humildemente espero por ti. Amém. Amém. Como dissemos, queridos irmãos, já na acolhida, no início do nosso culto, estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo aí a pandemia, que também virou mais uma questão política do que uma questão de saúde, vendo muitas pessoas morrendo. Essa semana mesmo tivemos a sobrinha, nossa irmã Ana, nossa irmã América, veio a falecer do Covid. A nossa oração é que Deus conforte e console a todos os familiares. Mas enfim, foi um ano difícil para todos nós, para o mundo de uma forma geral. E essas dificuldades, essas pedras no caminho sempre existiram. Se nós observarmos na história de Israel, sempre existiu essas dificuldades. E Deus lhe concedeu força, Deus lhe concedeu graça, Deus lhe concedeu sabedoria, para que pudessem suportar, transportar, superar e vencer toda a tribulação, todas as dificuldades, todos os problemas que ali lhe eram causados. E é essa palavra de esperança
que inunda o nosso coração. Nós vemos que da mesma forma que Deus agiu no passado com o povo de Israel, hoje age na minha e na tua vida, porque nós somos povo, nação santa, escolhida por Deus. E esse é um sentimento que tem que ter no teu coração, tem que emanar profundamente no teu coração. E trazendo à memória aquilo que nos dá esperança para este início de 2021, eu quero trazer essa experiência de Moisés com o povo de Israel. Após saírem do Egito, de uma forma poderosa, maravilhosa, através da potente e forte mão do nosso Senhor, o povo de Israel se encontrou diante do Mar Vermelho. E diante daquela imensidão, eu não conheço, mas imagino, já por fotos e por filmagem, já pude ter o privilégio de conhecer o lugar, mas imagino a realidade daquele povo. Sai do Egito, num lugar de escravidão, de morte, muitos ali morriam de cansaço, muitos ali morriam de dores tremendas, muitos ali sofriam de muitas e muitas pesares. Então o Egito era sinônimo de dor, de mal e de morte. E eles vão para uma terra, a qual tem no coração uma simples promessa, uma terra que emana leite e mel. Mas encontram diante de si um grande mar, da qual eles não podem atravessar, da qual eles não podem superar. E aí o choro, a lamúria se torna comum no meio do povo. E o povo então começa a chorar e diz: olha, saímos do Egito para chegar a esse patamar, aonde estamos agora, a esse tempo de choro, de dor, de sofrimento, e o que vamos fazer? E o populacho foi muito grande. Isso chegou até Moisés, e Moisés vai falar com Deus, Moisés vai pedir orientação a Deus, Moisés vai ter aquele tempo de comunhão com Deus, para depois falar ao povo. Antes de trazer qualquer palavra impensada, ele vai consultar a Deus. Esse é o primeiro exemplo de vida que Moisés dá para mim e você. Antes de tomarmos qualquer atitude impensada, antes de fazermos qualquer pronunciamento, ou qualquer palavra torpe que venha sair de nossa boca, vamos consultar a Deus no nosso travesseiro, vamos consultar o Altíssimo. É Ele que nos orienta. Da mesma forma que Ele falou a Moisés no passado, Ele fala hoje, comigo e contigo. E Deus, como diz Hebreus, Ele fala de muitas formas e muitas maneiras. E assim Moisés foi consultar e falar com Deus. E a primeira resposta que Deus dá a Moisés é assim, preste bem atenção. Eu até vejo como que Deus estivesse chamando a atenção de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse o Senhor a Moisés: por que você vem chorar diante de mim? Por que você vem clamar diante de mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Deus não fala, diga ao povo que eu vou abrir o Mar Vermelho, diga ao povo que eu vou fazer isso, diga ao povo que vai vir navios. Não, diga ao povo que marche. Diante de qualquer situação difícil da nossa vida, a palavra de Deus no nosso coração é: marche, levante, tenha força para poder caminhar. Você não pode ficar parado, chorando, se lamentando, vivendo em lamúrias, em dores, consolando as próprias feridas. Marche. Isso é muito significativo, queridos irmãos e irmãs, porque a vida ela continua. É fato, choramos, sofremos pelas situações da vida, pelos problemas das quais nós enfrentamos, nós passamos, mas jamais podemos desistir, ficar parado, sentado na areia, olhando o tempo passar, esperando a morte chegar, o inimigo chegar, Faraó e seus cavaleiros, lamentando, reclamando, falando mal de si, de Deus, de tudo está à sua volta. Deus olha para Moisés e diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. O povo tem que levantar e começar a andar. E o milagre eu farei. Se tiver que abrir o mar, eu abrirei. Se tiver que transportá-los numa nuvem, eu farei. Isso compete a Deus. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós queremos definir nos mínimos detalhes a ação de Deus sobre a nossa vida, mas não podemos. Deus age de muitas formas e muitas maneiras nas nossas vidas, da quais nós não temos dimensão. É impossível.
O problema é que nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, dentro da nossa tenda, como eu disse na palavra de acolhida, queremos que Ele responda aos nossos anseios e faça do nosso jeito, da nossa forma. Deus é grande, é muito mais elevado do que eu e ti. Então não queira colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, vai fazer dessa forma, vai fazer daquela forma. Deus faz do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Diga ao povo que marche. Agora, quanto a você, Moisés, agora é com você. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí diz, quanto a você, a tua obrigação, o teu trabalho é, levanta e bate o teu cajado, o teu bordão no mar. Aí é uma orientação específica a Moisés, para que o povo veja. E depois Deus vai dizer a Moisés como vai vencer o exército de Faraó e dar vitória ao povo de Israel, particularmente a Moisés, e deixar Moisés ser reconhecido então pelo povo como um homem de Deus, um homem que segue os preceitos do Senhor e que Deus é com ele e com todo o povo. Quanto a tu, Moisés, ele dá uma orientação para o povo que marcha. Porque povo, amados irmãos, reclama, porque povo muitas vezes não consegue ter um discernimento. É necessário Deus falar com os seus profetas, Deus falar com pessoas no particular, para que a graça e o poder de Deus se manifeste no coletivo. É necessário. Muitas vezes, eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava fazendo um concílio na igreja de Guaratinguetá, e eu conversando com o seu Celso, e eu falei, seu Celso, nós temos que ter muito cuidado no concílio, porque o concílio, ele não pensa. Se alguém chega lá na frente e fala bonitinho, assim, assado, ele vai e bate palma e aprova qualquer coisa. Quando o pastor na cidade de Cunha, eu me recordo que numa semana anterior, o pastor Flávio esteve conosco, e ele pregou, e na pregação dele, a ênfase dele era, qual é o tamanho do teu sonho? O tamanho do teu sonho é o tamanho da tua vitória. Então, o pastor Flávio disse na sua palavra, você tem que pensar grande para fazer e realizar grandes coisas. Você tem que pensar grande, né? E aí nós chegamos no culto de domingo, maravilhoso, todo mundo disse amém, todo mundo bateu palma, maravilhoso. Na semana seguinte eu tive um concílio com a igreja local, e nós tínhamos o desafio de ampliar o templo, construção do templo, o edifício de educação cristã e terminar o acampamento que lá tem. E eu apresentei o projeto para toda a igreja, apresentei de uma forma apreciável, todos gostaram, todos bateram palma, amém pastor, vamos fazer e tal. E o concílio já ia aprovando, eu disse, antes de vocês aprovarem, nós vamos ver o orçamento para a realização desses nossos anseios e desejos. E na hora que eu coloquei ali os valores, na hora que eu coloquei a realidade financeira da comunidade e o desafio que nós tínhamos adiante, aí toda a comunidade ficou com medo, eu disse, não pastor, não vai dar, vamos ficar aqui, não sei o que lá. Aí diante dos números, eles acabaram querendo desistir do sonho que tinham e do desejo que queriam de realizar a construção, a ampliação de um novo templo, bem como o acampamento, terminar o acampamento e a construção de um edifício de educação cristã. Aí eu olhei para a comunidade e disse, poxa, mas semana passada, o pastor Flávio esteve aqui conosco, e vocês, no momento do culto, bateram palma e disseram amém, que a gente tem que pensar grande para conquistar grandes coisas. E diante daquilo que eu vos apresento agora, vocês recuam. Enquanto eu apresentei o projeto, foi maravilhoso. Mas quando eu mostrei o ônus do projeto, vocês ficaram desiludidos. Enquanto eu mostrei só o bônus, a alegria, as fotos, como ficaria, a beleza, todos disseram amém. Mas quando eu mostrei o ônus, aquilo pelo qual nós iríamos trabalhar, empenhar o trabalho de cada um, o desafio de cada um, aí eles desanimaram, entristecidos, já não quiseram, já não tinham a mesma empolgação. Poucos eram que estavam lá, que ainda tinham o mesmo intuito e o mesmo anseio no coração, mas a sua maioria do concílio dizia, não vai dar. Eu disse, espera lá, semana passada vocês disseram,
tem que pensar grande para realizar grandes coisas. Então nós estamos pensando grande. Nós estamos pensando grande. Então é necessário, amados irmãos. O povo, a gente diz, mas a liderança, as autoridades que Deus constituiu, cada um tem a sua ênfase, tem a sua obrigação pessoal. Nós temos uma igreja, uma comunidade. Por isso que elegemos uma clã. Cada irmão e irmã da clã tem uma orientação, um trabalho específico. Aquele que vai evangelizar tem que saber evangelizar. Mostrar o bônus, a alegria de evangelizar, de ver uma igreja cheia, uma igreja bonita, louvores. Mas ele tem que também revelar a dificuldade do evangelizar. Porque evangelizar não é assim tão fácil. Requer tempo, dedicação, amor, paciência, cuidado. Nós temos o ministério de oração. Oração é a coluna da igreja. Se não orar, quebra, cai. A gente despenca. E eu tenho certeza que a minha vida e a tua vida e a vida de muitos é sustentado pela oração de muitos no anonimato. Eu vejo a dona Dice incansavelmente, da 11 horas ela põe lá no nosso grupo, tempo de oração. Está lá constantemente. E assim toda a igreja tem que ter. A administração, nosso irmão Robson preocupados com as finanças, que vamos fazer, manutenção aqui, acolá, precisa comprar isso, um aparelho estragou, o outro deu problema, ele está lá, né? Deus escolheu, chamou para isso, falou com ele em particular para esse ministério. Agora, quem tem que ver lá, como por exemplo, como eu disse, nosso irmão Robson, tem que comprar isso, ele que vai ver o orçamento, tal, na igreja. Aí ele apresenta para a igreja e diz, irmãos, esse é o desafio. Diga ao povo que marche. Este é o meu, este é o teu desafio, este é o nosso desafio. Em particular, Deus falou com Moisés, a ti cumpre tão somente tocar com o cajado sobre o mar, e o mar há de se abrir. Para esse ano de 2021, queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que a palavra de Deus para mim, para o teu coração é, marchem. Marchem. Nós não podemos ficar lamentando, chorando à beira do caminho. Nós temos que levantar e marchar, porque a vida segue, a vida continua. A vida é dom de Deus e ela deve ser vivida. A vida, nós temos que criar e gerar muitas realizações. A vida que o Senhor nos deu é uma preciosidade. Cada minuto, cada segundo conta e nós não podemos deixar para trás. Por isso, para esse ano de 2021, eu quero dizer ao teu coração, quero dizer a você que me ouve nessa noite, marche, marche. Deus nos chama para marchar. Abrir ao mar, um milagre, cabe a Deus. E se o mar não se abrir, Ele nos fará caminhar por sobre as águas, como assim Jesus o fez. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus irá realizar. O milagre cumpre a Deus, a nós cumpre o crer, o levantar, sair da beira do caminho, parar de lamentar, de chorar e levantar a cabeça, levantar os olhos para o céu, olhando para Deus, olhar fixo no céu e os pés no chão, caminhar, marchar segundo a promessa. E eu e você temos uma promessa de uma terra prometida, não uma terra que emana leite e mel, mas uma terra pela qual podemos contemplar a face do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe nesse início de ano de 2021. Não deixe o desânimo, não deixe a tristeza, não deixe a dor parar você, deixá-lo caído, lamentando à beira do caminho. Marche. Deus está dizendo a mim e a você, diga ao povo que marche. Marche. O milagre Deus realiza. E é assim que o povo de Deus caminha, por fé e não por vista. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que esse novo tempo, no ano de 2021, reserve para nós, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa família, bênçãos sobre bênçãos, graça sobre graça, vida sobre vida, alegria sobre alegria. Deus nos abençoe. Marchemos em direção àquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ouçamos um cântico, preparamos para o momento da ceia e logo após estaremos voltando com a ministração da mesa do Senhor.
joelhos, partamos nosso pão. De joelhos, partamos nosso pão. Se de joelhos estão contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Se joelhos, tomemos vinho, irmãos. Joelhos, tomemos vinho, irmãos. Se de joelhos estão contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos, louvemos nosso Deus. De joelhos, louvemos nosso Deus. Se de joelhos estão contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos, louvemos nosso Deus. De joelhos, louvemos nosso Deus. Se de joelhos estão contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Após esse louvor, pela nossa irmã Disse, que nos preparou para esse tempo de comunhão, para esse tempo de ceia, onde você estiver, quero convidar você a orar junto. Você que já está com o seu pão e o cálice preparado, partiremos juntos da mesa do Senhor. Somos convidados a elevar os nossos corações ao Senhor nosso Deus, e assim o fazê-lo é digno, é justo, verdadeiramente é digno e justo, e de nosso estrito dever, que em todos os tempos e lugares te rendemos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Os céus e a terra estão cheios da tua glória, glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Toda glória seja dada a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagre os dons do pão e cálice, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Amém. Oremos a Deus. Soberano Deus, querido Pai, sou-te grato por esse tempo que o Senhor nos concedeu, de comunhão, de partilha, de oração. Sou-te grato, Pai querido, porque pela fé nos leva a caminhar e a ter certeza que o Senhor abençoou e consagrou os elementos da ceia. E assim a tua igreja também, ó Pai querido, será abençoada e consagrada em ti e na tua graça e no teu amor. Vivifica os corações, fortalece os irmãos trêmulos, ó Pai querido, traz alegria ao coração daquele que chora, entristecido. Traz alegria ao coração, Pai, daquele que, porventura, por um lapso tenha perdido a esperança. Renova a esperança e fortalece no coração que a nossa esperança está em Cristo nosso Senhor e Salvador. Por isso partilhamos do pão e do cálice e levantamos em novidade e santidade de vida. Amém. A mesa está posta, Cristo ressurreto vos convida. Vem-se-á. Façamos o memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Pai, sou-te grato por essa alegria que o Senhor nos concede nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro domingo do mês. Novo tempo, novos momentos que o Senhor nos reserva. Que a ceia seja o símbolo da nossa fé e a nossa esperança. Que somente de Ti venha a direção para as nossas vidas. A ceia não é da Igreja Metodista, mas é do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que está em paz com Deus e com o seu próximo é digno da mesa do Senhor. Por isso, tome do pão. O pão representa o corpo de Cristo que uma vez foi dado por vós. Comei dele e vivei. Eis o cálice, que representa o sangue de Cristo, uma vez derramado em favor de vós. Sangue esse que nos purifica de todo pecado e de todo mal. Tomai dele e vivei. Amém. Oremos a Deus, recebamos a bênção. Lembrando que esse mês de janeiro é um tempo de recesso. Alguns tiram esse mês para descanso, para estar junto com a família. A todos aqueles que estão de viagem, estão de passeio, que a boa mão do Senhor os guarde onde estiver. E aqueles que não, devido à pandemia, acredito que na sua maioria estão em casa, que a alegria do Senhor seja a tua esperança, que Ele renove as tuas forças a cada manhã. E que esse mês seja um mês de contrição, de oração, um mês de preparação para o novo de Deus sobre as nossas vidas. Apenas marche, caminhe, faça a sua parte. O milagre é Deus quem executa. E nós confiamos no Senhor da vida e assim Ele fará. Que a bênção de Deus o Pai, que a bênção de Deus o Filho, que a bênção de Deus o Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre ti, meu irmão, tua casa, teu lar, tua família, seja sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado sobre a face da terra, mas que de uma forma muito carinhosa, amorosa, forte, impactante, recaia sobre a tua igreja reunida neste momento e sobre ela frutifique e sobre ela cumpra os teus intentos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, tenhamos uma excelente semana, um mês abençoado, um ano vindouro, nos reservando muita alegria, muitas coisas boas. Que Deus te abençoe. Ainda teremos o coral e logo após o pós-lúdio. Desejo a todos uma excelente e maravilhosa semana. E que o bom Deus esteja e caminhe conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Só pela morte do teu Cordeiro, reconciliados fomos com Deus, vertendo sangue sobre o madeiro, nos preparou a glória dos céus. Pelo seu sangue, certos estamos que nossas faltas a Deus pagou. Com alegria nós exaltamos a Jesus Cristo que nos livrou. Cristo foi morto e sepultado, mas triunfante ressuscitou.
preparou. Sejamos sempre agradecidos a quem da morte nos libertou. Pelo seu sangue, certos estamos que nossas faltas a Deus pagou. Com alegria nós exaltamos a Jesus Cristo que nos livrou. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O menino cantou depois de ceiar,